Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like maroto aí para dar uma fortalecida no canal. Então vamos lá. Submetendo-se um alceno à ação do ozônio e seguindo-se a hidrólise, obtém-se dois compostos, A e B. A tem 54,61% de carbono e 9,09% de hidrogênio. B é uma cetona e contém 62% de carbono e 10,40% de hidrogênio. Qual a fórmula estrutural plana do alceno original? Então, nós temos as massas atômicas aqui. Envolveu o que aqui, pessoal? Cálculo estequiométrico. Lá a fórmula mínima, a fórmula empírica, lá voltando, a partir das porcentagens de cada elemento, a gente consegue descobrir a fórmula mínima desse compostos. Então nós temos o quê? O que a gente tem que prestar atenção aqui, ó? Tá vendo que é um alceno em uma ação do ozônio, tá? Então, se nós estamos falando de ozônio, só pode ser uma ozonólise. Então nós temos, vou até dar um espaço aqui, ó. Vou colocar o alceno, no qual a gente tem que descobrir, que a gente não sabe. Sofrendo uma ozonólise, ele vai formar o que, pessoal? Primeiro, a gente tem que ter uma noção do que uma ozonólise faz. Ele vai formar um aldeído e muito provavelmente, que nós estamos falando aqui, ó, o B é uma cetona, tá? Então, A e B. Nesse alceno, a gente não sabe qual é ele. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o composto A e qual é o composto B. Se nós já sabemos que é uma cetona, não podemos esquecer. Nós temos 3 elementos aí, tá? Tanto no A quanto no B. O A, muito provavelmente, vai ser um aldeído, tá? E o B é uma cetona. Então, tem a porcentagem aí de oxigênio. Não se esqueçam disso, pessoal. Isso é muito, mas muito importante. Porque se nós fizermos as contas, ó, vamos pegar a calculadora aí, ó. 54,61 mais 9,09 vai dar o quê? 63,7 ainda faltam, tá? Quer dizer, menos 100, temos 36,3% ainda sobrando para dar 100%. A gente sempre tem que ter 100% da composição. A gente tinha o anterior à soma dos dois, certo? Só que falta quanto? 36,3. Esses 36,3 do composto A é de oxigênio. Isso está implícito, tá, pessoal? Então a gente tem que fazer sim. Então eu vou até fazer aqui, ó. Vou colocar composto A para a gente calcular aqui, ó. Qualquer coisa depois a gente muda de cor e a gente faz. Quanto que nós temos de carbono? Ó, nós temos 54,61% desse composto, certo? Vamos colocar em porcentagem aqui. Pessoal, só que a gente vai ter que descobrir um número. E como que a gente faz para descobrir esse número? Toda vez que a gente tem uma fórmula percentual, que a gente tem que descobrir a fórmula mínima, a gente pega a porcentagem de cada elemento e divide pela massa atômica daquele elemento. Tá bom? Então a gente, como é o carbono, é 54,61 dividido por 12, que é a nossa massa atômica. Hidrogênio, pessoal, nós temos quanto? 9,09%. Quanto que pesa, né? Qual que é a massa atômica de cada hidrogênio? É 1. Então, vai ficar o mesmo valor. Só que lembrem-se, nós temos o oxigênio. Quanto que vale o oxigênio? É a diferença dos dois. Então, ó, 54,61 mais 9,09% vai dar um valor menos 100. A gente chegou no 36,3%. Tá bom? Então, é isso que eu estou fazendo. Fique esperto. Dividido pela massa atômica desse meu elemento. Tá bom? Pessoal,
descobrindo essa porcentagem, a gente vai descobrir um número para cada um. Então vamos lá. 54,61 dividido por 12 vai dar quanto? Vai me dar em torno de 4,55, tá? Esse número aqui. No hidrogênio, 9,09. E no oxigênio, 36,3 dividido por 16 vai me dar 2,27. Tá vendo que o menor valor é 2,27? Então a gente vai pegar esse menor valor e vai dividir novamente. Mas nós vamos dividir esse 2,27 com todos esses números que nós encontramos. Então a gente vai colocar aqui, ó, 4,55 dividido por 2,27, 9,909, desculpa, dividido por 2,27 e 2,27 dividido por 2,27. Nós sabemos, então, que nessa fórmula do composto A, nós temos apenas um átomo de oxigênio. Por isso que é o aldeído, tá? A gente não pode esquecer disso. Muito provavelmente, esse A vai ser o aldeído, tá? Então, o que temos aqui agora? Vamos pegar 4,55, ó, 4,55 dividido por 2,27 vai dar quanto? Me deu 2. Arredondando, vai dar 2,004, mas é muito próximo de 2. Então, vamos pegar agora 9,09 dividido por 2,27. Me deu quanto, pessoal? 4. Ou seja, tá? 4,004. Tá muito próximo. A gente pode associar essa parte. Então, qual que é a fórmula molecular e mínima desse meu composto A? Vai ser quanto? C2H4O1. Então, nós descobrimos a nossa fórmula mínima do composto A. Tá legal? E o B, vou até fazer de roxo aqui, ó. O B. Vamos aqui, ó. Composto B. Nós vamos fazer a mesma coisa. Porque ele já fala, é uma acetona. Se é uma acetona, pessoal, tem que ter no mínimo 3 carbonos. No mínimo. Então, essas associações é bom para a gente bater o olho e ver o que a gente pode estar errando ou não, tá? Então, é o mesmo conceito, ó, tá vendo? Ó, B é uma acetona e contém 62% de carbono e 10,40% de hidrogênio. Pois muito bem. Então, a gente pega aqui, ó, carbono, 62,00%. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na A, dividir pela massa atômica dele. Vamos pegar o hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio temos 10,40%. Dividido por 1 vai dar ele mesmo, certo? E aqui, o oxigênio, porque ele está falando, é uma acetona. Mas quanto nós temos de oxigênio? É a soma dos dois, do carbono e hidrogênio, e tira de 100%. Então, quanto que a gente faz? Ó, 62 mais 10,4 vai dar 72,4. Quanto falta para 100? Me deu 27,6%. Dividido por 16. Tá vendo que a gente está fazendo o mesmo contexto? O mesmo conceito a gente está utilizando? Então vamos lá. 62 dividido por 12 deu 5,1666666. Se a gente arredondar aqui, pessoal, a gente pode arredondar aqui para 5,17, né? Ou até, muitas pessoas colocam 5,16, tá? 10,40, 10,4, tá? E 27,6 dividido por 16 deu 1,725. Então a gente pode arredondar aqui, ó, para 2 casas que nós estamos arredondando, para ficar mais rápido os cálculos, tá? Então nós descobrimos esses números aqui. E o que a gente faz para descobrir agora a quantidade de átomos de cada elemento? Nós descobrimos esse número e nós vamos dividi-lo pelo menor número, tá?
lembre-se, é tudo contexto de cálculo estequiométrico, desde a fórmula mínima, como que a gente faz, através de porcentagem de cada elemento, como que a gente descobre. É esse método aqui. Te deu a porcentagem, não te deu a fórmula, mas te deu a porcentagem de cada elemento, a gente pega a porcentagem do elemento e divide pela massa atômica daquele elemento, tá bom? Descobrindo isso e sabendo quais são os elementos, tendo as porcentagens, lembre-se, o oxigênio está implícito, tá? Implícito. E o que acontece? A gente sempre vai pegar e vai dividir, né? O número que a gente achou, a gente vai dividir sempre pelo menor número, que é 1,72 aqui do oxigênio que nós achamos. Tá vendo que nós temos 1,72 de oxigênio? Então, uma nova fórmula que eu tenho apenas um oxigênio. Beleza, cetona tem um oxigênio no mínimo. Se fosse uma dicetona, aí era diferente, tá? Então, vamos lá. 5,16 dividido por 1,72 dá quanto? Dá exatamente 3. Então, opa, pode ser uma cetona sim, tá vendo? Porque tem que ter no mínimo 3 carbonos. E 10,4 dividido por 1,72. Descobrimos, pessoal, vai dar uma 6,0465, tá? A gente pode pegar aqui e adotar como 6. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos a fórmula mínima C3H6. Ó, já batemos o olho e mais ou menos já sabemos o que está dizendo aqui, tá? Quando eu tenho 3 carbonos e é uma cetona, só pode ser a propanona, tá? Só pode ser a propanona, não tem para onde fugir, tá legal? Então eu vou escrever aqui, pessoal, ó, vamos escrever as estruturas. Então eu vou escrever aqui do nosso composto A. Ele vai ser um aldeído, por quê? Na ozonólise, eu tenho 2 carbonos aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar assim, ó. Carbono aqui. Só vou dar um espaço para depois completar com oxigênio. Carbono aqui. Eu só tenho esses 2. Em qualquer que o oxigênio tiver, ele vai estar na ponta, não vai? Então, só pode formar um aldeído, que ele já é um produto da ozonólise, tá bom? Então, nós temos exatamente isso daqui, ó. Dupla OH. E aqui, para completar, nós temos um H3CC dupla OH. Mas agora a gente vai colocar de roxo aqui bem para ter uma boa diferença. Aqui no caso, né, é a propanona, ou seja, a acetona. Então vai ser como a estrutura dela? Vai ser assim, ó. H3C, simples C, CH3. Ó a carbonila. Aqui, ó. Tá vendo? A gente tem que ter um certo domínio de funções oxigenadas, nesse caso. Também tem uma playlist aí, ó, fantástica, para vocês fazerem o acompanhamento, tá bom? Então, nós descobrimos os 2 aldeídos. Quer dizer, desculpa, um aldeído e acetona, né? Descobrimos os produtos, tá legal? Nesse caso aqui, pessoal, se nós já descobrimos os produtos através da análise aqui, né, do cálculo estequiométrico, ele quer saber qual a fórmula estrutural do alceno. Ele não está pedindo o nome, mas a gente vai dar o nome dele, tá? Então, ó, só para a gente ter uma noção, nós temos a propanona aqui e temos o etanol ou acetaldeído, tá bom? Então, ó, o etanol e a propanona. Pessoal, agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma análise para voltar a reação. Mas e aí, o que a gente faz agora? Tá? Pessoal, simples, tá? Vou até mudar de cor. Vamos pegar de verde aqui para mudar um pouco, né, a coloração. Tá vendo que, nesse caso, onde está as nossas duplas ligações com os oxigênios, elas serão literalmente quebradas para voltar. Lembra, quando a gente tem um alceno e tem uma oxidação, a gente faz o quê? Com essa dupla ligação, a gente faz literalmente a quebra dessa dupla ligação.
Nesse caso, a gente tem que fazer o inverso, a gente tem que voltar à dupla ligação. E essa dupla ligação vem da onde? Dos oxigênios. Tá? Então, como que a gente tem que imaginar? Quebrando esse oxigênio aqui e quebrando essa ligação, essas ligações elas vão fazer o quê? Ó? Essa ligação volta para cá. Sai o oxigênio que está vindo aqui do ozônio, tá? Ele sai e volta a se juntar aqui. Tá legal? Então, essa estrutura vai vir para cá, tá bom? Então, vou até fazer aqui, ó, de preto que a gente tá... Agora, a gente vai querer verificar quem é o alceno, porque ele quer a estrutura dele. Então, nós não temos um alceno assim, ó. Nós temos H3C, C. Eu tenho, olha o hidrogênio aqui embaixo, tá? Para ele ser um aldeído, né? Tá vendo que eu tenho um carbono aqui, tá? Ele é um carbono secundário. Tá vendo que onde quebra a ligação dele não é exatamente aqui, ó. Vou até fazer de vermelho pra gente deixar bem explícito da onde tá acontecendo, tá? E tá vendo que esse carbono aqui, que teve a dupla ligação da cetona, é esse carbono que vai fazer a ligação para cá. Então não vai ficar exatamente assim, pessoal. C, CH3, CH3. Eu apenas inverti, tá? Apenas eu peguei. Ele não tá assim? Tá 2 aqui. Vamos supor que tá aqui, ó. Eu peguei e fiz isso daqui, ó. Tá? Ficou desse mesmo jeito. Então nós descobrimos a estrutura do nosso alceno. Em questão de nome, qual que vai ser o nome dele? Nós temos um radical metil ali, né? Então vai ser, ó, 2-metil but 2-eno. Lembrando que a gente já tem que ter esse domínio aqui. Tá certo, pessoal? Parece um exercício difícil. Não é, demandou tempo, mas não se esqueçam, a gente teve que realizar o cálculo estequiométrico antes disso. Tá bom? Então, pessoal, demandei bastante tempo aqui para a gente ver o que a gente está fazendo. Então, eu estou explicando bem o passo a passo desde o início do que a gente tem que fazer. Tá legal? Então, sem mais delongas, se você tá com dúvida, deixa aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. E se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários. Hashtag exatamente química ou hashtag oxidação e ozonólise. Tá bom, pessoal? E é claro, eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante aqui pro canal. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado mesmo, pessoal. E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Conto com o apoio de vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!